Valentina Moura chegou ao portão da mansão dos Monteiro às 3 da tarde de um sábado de outubro, com o vestido azul que ela mesma havia passado 2 vezes naquela manhã e um buquê de flores comprado na banca da esquina, porque ela não sabia que era esperado trazer algo mais caro. Ela tinha 26 anos. Trabalhava como assistente administrativa em uma clínica odontológica no bairro de Santana. Dona Márcia Monteiro, a mãe de Lucas, veio ao encontro dela antes que ela chegasse até o filho. Dona Márcia tinha 62 anos, cabelos brancos presos em um coque perfeito e um vestido de linho bege que custava mais do que o aluguel mensal de Valentina. Ela olhou para o vestido azul de cima a baixo com uma expressão que não era exatamente desgosto, mas que era próxima o suficiente. Isabela estava com o celular encostado na orelha esquerda e o olhar fixo na parede de vidro que dava para o jardim iluminado do salão quando Lucas e Valentina entraram pela porta lateral. Ela estava falando em voz baixa e rápida, e as primeiras palavras que Valentina conseguiu distinguir foram: "Precisa garantir que aquele cartório não libera nada até eu falar com o doutor Meireles." Então ela se virou e viu os dois. Por um segundo, ninguém disse nada. Era o tipo de silêncio que acontece quando dois planos diferentes chegam ao mesmo ponto ao mesmo tempo, e um dos dois tem que ser o primeiro a ceder. Isabela desligou o telefone com um movimento deliberado. "Lucas", ela disse, e o tom era de alguém ajustando a narrativa em tempo real. "Ainda bem que você voltou. A situação ficou um pouco tensa depois que Chega", disse Lucas. Isabela parou. Lucas caminhou até a mesa onde o papel dobrado, a suposta carta do avô, ainda estava sobre a toalha branca. Ele o pegou, abriu e leu por um momento. Depois olhou para Isabela. "Você me disse que encontrou isso entre os pertences do vovô", ele disse. "Encontrei." "Onde exatamente?" Uma pausa de meio segundo, curta demais para a maioria das pessoas notar, mas Valentina notou. "Na gaveta do escritório dele, na mansão." "A gaveta do escritório dele estava vazia quando eu a revisei na semana passada", disse Lucas. "Eu fui lá pessoalmente para separar os documentos dele. Talvez você tenha perdido." "Isabela." A voz de Lucas não estava elevada, estava menor do que o normal, e isso era pior. "Esse papel tem a assinatura do vovô, mas o traçado do Dedlima na assinatura está diferente de qualquer assinatura dele que eu já vi. Vovô assinava o dele com um laço fechado. Aqui o laço está aberto." Isabela ficou olhando para ele. "Eu cresci assinando recibos para ele quando era criança", continuou Lucas. "Eu conheço a assinatura dele melhor do que qualquer outra coisa neste mundo." "Lucas, você está..." "Valentina não é uma oportunista", ele disse. "Direto, sem preâmbulo. Ela recusou 200 mil reais que você ofereceu para ela desaparecer. Ela foi ao escritório do doutor Ferreira com um anel que o vovô deu para ela pessoalmente, porque ela é a neta dele, a filha da Vera." O nome Vera fez alguma coisa no rosto de Isabela. Uma rachadura pequena, quase invisível, mas estava lá. "Isso é uma história absurda", disse ela. "É o testamento", disse Valentina, e tirou o documento da bolsa. Ela colocou sobre a mesa, ao lado do papel falso de Isabela, como se os dois precisassem estar no mesmo lugar para que a comparação fosse possível. "Lavrado em cartório, registrado, com segunda via depositada. E o nome da minha mãe aqui", ela apontou para a linha. "Vera Moura Monteiro." Houve um momento em que o salão inteiro pareceu se contrair ao redor da mesa. Alguns convidados que ainda estavam por perto haviam se aproximado sem perceber, atraídos por aquele tipo de tensão que não precisa de palavras para ser sentida. Isabela olhou para o testamento. A expressão dela passou por uma sequência rápida de estados, cálculo, raiva e então algo que estava mais próximo do medo do que ela claramente queria mostrar. "Isso não prova nada sobre mim", ela disse. "O papel que você leu aqui é falso", disse Lucas, "e a falsificação de assinatura em documentos de uma pessoa falecida para prejudicar herdeiros é crime." Ele pausou. "Mas isso não é o pior, é? O doutor Ferreira me enviou uma mensagem
enquanto eu vinha para cá. Ele disse que durante a verificação do espólio foram encontradas irregularidades num contrato de transferência de ativos assinado há 2 anos. Com a sua assinatura e com a assinatura do vovô, que agora parece precisar de perícia. A rachadura no rosto de Isabela ficou maior. Você transferiu parte dos ativos antes de ele morrer, disse Valentina, devagar. E você precisava que o testamento verdadeiro não fosse encontrado, porque nele estaria a prova de que o vovô não havia aprovado essa transferência. Isabela ficou olhando para ela por um longo momento. Então disse, com aquela frieza que Valentina havia aprendido a reconhecer como desespero bem disfarçado: você não vai provar nada disso. Valentina, disse Dona Márcia, estendendo a mão com os dedos ligeiramente curvados para cima, como se esperasse que a outra mulher os beijasse. Que bom que você veio. Lucas nos falou tão pouco sobre você que ficamos todos curiosos. Boa tarde, Dona Márcia, respondeu Valentina, apertando a mão com firmeza. Obrigada pelo convite, trouxe isso para a senhora. Ela entregou o buquê. Eu não preciso, disse Valentina. O doutor Ferreira já solicitou perícia nos documentos. Isso não depende mais de mim ou de você. Houve um silêncio que durou exatamente 3 batimentos cardíacos. E então Fernanda, a assistente de Isabela, que havia estado de pé ao fundo da sala durante toda a conversa, deu um passo à frente. Eu preciso falar com um advogado, ela disse, com a voz de alguém que havia tomado uma decisão difícil e estava do outro lado dela. Fui eu quem digitou o texto da carta. Isabela disse que era uma formalidade interna da família. Eu não sabia que seria lida publicamente ou que seria usada como documento oficial. Isabela se virou para ela com um olhar que teria congelado água corrente. Fernanda, ela disse, num tom baixo e cortante. Eu tenho tudo por escrito, disse Fernanda. As mensagens onde você me pediu para escrever o texto e me disse o que colocar. Eu as enviei para o e-mail do meu advogado 11 minutos atrás. O silêncio que se seguiu tinha uma textura diferente de todos os silêncios anteriores daquela noite. Dona Márcia, que havia ficado de pé num canto desde que Lucas e Valentina haviam entrado, finalmente se moveu. Ela foi até a mesa, olhou para o testamento, para a carta falsa, para Isabela e depois para Valentina. E então ela disse, com aquela mesma voz fria e organizacional que usava para tudo: Isabela, você vai precisar sair desta sala agora. Isabela saiu, não correu. Saiu com passos medidos e a cabeça levantada, que era o único tipo de saída que alguém como ela conseguia fazer. Mas ela saiu, e o salão reorganizou o ar ao redor desse espaço vazio que ela havia deixado. Valentina ficou no salão por mais 40 minutos, durante os quais o doutor Ferreira chegou em pessoa com uma pasta de documentos. Houve conversas em voz baixa entre Lucas, Dona Márcia e o advogado, e 2 das pessoas que haviam sorrido para o grupo de Isabela no início do jantar, agora tinham o cuidado específico de não olhar na direção de ninguém. Às 11h30 da noite, Valentina saiu. Ela não disse para Lucas que estava indo. Ela simplesmente foi, com o vestido de noiva, que agora estava decididamente amassado, e o anel do velho Davi ainda no dedo direito. Ela chamou um Uber no aplicativo. Foi para o apartamento. E quando a colega de quarto abriu a porta de pijama, com olhos sonolentos e a expressão de quem estava prestes a fazer 20 perguntas, Valentina disse apenas: "Eu te conto amanhã", e foi para o quarto. Ela tirou o vestido, pendurou no cabide, colocou o anel no envelope e o envelope na gaveta da mesa de cabeceira. Então deitou. Ela ficou deitada de olhos abertos por muito tempo, ouvindo os barulhos do apartamento e da rua lá embaixo. Ela pensou no velho Davi, que havia guardado um anel por 30 anos, esperando poder dar para a filha que havia perdido, e no final havia dado para a neta que havia encontrado por acidente ou por destino, dependendo de como você enxerga essas coisas. Ela pensou na mãe, na Vera, que havia crescido sem pai e havia morrido sem saber que o pai a havia procurado. Ela pensou que havia coisas que o dinheiro de um testamento não conserta, mas que talvez isso
isso não fosse o ponto principal do que o velho havia feito. Dona Márcia olhou para as flores por um momento, como se estivesse processando o que fazer com elas, e então chamou uma funcionária com um aceno de cabeça. Coloca isso num vaso em algum lugar, ela disse, sem especificar onde. Eram 2 da manhã quando ela ouviu o interfone. Ela ficou quieta por um momento, esperando que fosse engano. O interfone tocou de novo. Ela levantou, foi até o aparelho na parede da sala e apertou o botão. Quem é? Lucas. Ela ficou olhando para o interfone por um segundo. Depois não apertou o botão de abrir o portão. Valentina, disse a voz dele pelo interfone, com aquela compressão de som que aparelhos desse tipo impõem. Eu sei que você está acordada porque a luz do quarto de vocês está acesa. O quarto da minha colega está aceso. O meu não. Então você está na sala. Uma pausa. Lucas, eu sei que você não precisa me ouvir agora, disse ele. E eu sei que você tem razões sólidas para não abrir essa porta. Mas eu preciso te dizer uma coisa, e eu prefiro dizer com você, do outro lado desta porta, do que por mensagem de texto. Ela ficou de pé na sala com o telefone do interfone na mão por um momento longo. Não abriu o portão, mas foi até a janela que dava para a calçada e olhou para baixo. Lucas estava lá embaixo, no meio-fio, com a camisa social do casamento, com as mangas dobradas até o cotovelo, o gravata afrouxada e o paletó dobrado no braço. Não havia motorista, não havia carro. Ele havia chegado de Uber ou de táxi, sozinho, sem aviso, às 2 da manhã. Ela ficou olhando para ele de cima por um momento. Então foi até o interfone e apertou o botão para abrir o portão. Ele subiu as escadas, porque o elevador do prédio estava quebrado havia 3 semanas. E quando chegou ao 3º andar, ela já havia entreaberto a porta do apartamento e ficado do lado de fora no corredor, encostada na parede, de braços cruzados e calças de moletom cinza, porque ela havia trocado de roupa enquanto ele subia. Ele parou a 2 metros dela. Você poderia ter me mandado uma mensagem, ela disse. Poderia, ele concordou. Mas eu vim pessoalmente porque achei que você merecia isso. Mereço o quê, exatamente? Ele ficou um momento em silêncio, como se estivesse organizando alguma coisa que havia estado pensando durante o caminho. Eu errei com você, ele disse. Não hoje à noite. Muito antes disso. Ele pausou. Na noite em que você me contou o que o vovô havia dito no hospital, eu deveria ter acreditado em você. Não acreditei porque era mais fácil achar que a história não fazia sentido do que enfrentar o que faria sentido se a história fosse verdade. Que sua prima estava te manipulando, que minha família não era o que eu acreditava que era, ele disse. Que as pessoas em quem eu confiava estavam mentindo e que a pessoa em quem eu não havia confiado o suficiente estava dizendo a verdade. Valentina ficou olhando para ele. E antes disso, ele continuou, no primeiro dia que você veio à mansão. Eu deixei que minha mãe e a Isabela te tratassem daquele jeito e não disse nada. Não porque achasse que elas estavam certas, mas porque era mais fácil não criar conflito. Sim, disse ela. Era. Isso foi covarde. Sim, disse ela de novo. Foi. Ele não desviou o olhar. Eu não sei se você quer continuar com isso. Com o casamento, comigo. Você tem todas as razões para não querer, e eu não vou usar o testamento do vovô ou qualquer outra coisa para te pressionar. Isso é teu, independente do que você decidir em relação a mim. Valentina descruzou os braços. Ficou olhando para ele por um longo momento, para aquele rosto que ela havia aprendido a conhecer durante 8 meses, que tinha camadas que ela havia descoberto devagar e outras que ela ainda estava descobrindo, e que naquele momento, às 2 da manhã, num corredor de prédio com o elevador quebrado, não estava escondendo nada. Por que você veio de Uber? Ela perguntou. Ele piscou levemente, como se não tivesse esperado essa pergunta. Como? Isabela apareceu ao lado de Dona Márcia como se tivesse nascido ali. Ela tinha 28 anos, cabelos escuros lisos até o ombro, um vestido verde esmeralda, sem alças, e o sorriso de quem está prestes a dizer algo gentil que não é gentil. Valentina, que lindo esse seu vestido, ela disse. É tão prático. Você deve usar muito, né? Houve uma pequena risada em volta. Não alta,
não declarada, mas presente. Você não trouxe seu motorista, não trouxe ninguém. Você veio sozinho às 2 da manhã. Eu vim assim porque era um assunto entre mim e você, ele disse. Não precisava de testemunhas, não precisava de audiência, ela disse. E ela ficou em silêncio por um momento. Sabe o que seu avô me disse naquela noite no hospital? Ele disse que havia sido covarde uma vez e que havia vivido com isso desde então. Ela pausou. Ele não queria que eu vivesse assim, com arrependimento de uma coisa que eu não enfrentei quando devia. O que você está dizendo? Estou dizendo que você errou, ela disse. E que se você quiser consertar, vai demorar mais do que esta conversa. Não é uma coisa de uma noite. Eu sei disso. E que da próxima vez que alguém na sua família fizer alguma coisa desse tipo, eu preciso que você esteja do meu lado antes de ver o documento comprovando que eu estava certa. Justo, ele disse, mais do que justo. E que eu vou fazer o que o vovô queria fazer com parte desse dinheiro. Ela olhou para as próprias mãos por um segundo. Ele me disse que havia uma filha que foi apagada da família. Minha mãe. Eu quero que o nome dela seja reconhecido. Que conste nos registros onde deveria ter constado. Não pelo dinheiro, mas porque ela merecia ter um pai que assumisse, e já que ele não pôde fazer isso em vida, eu posso fazer agora. Lucas ficou olhando para ela com aquela expressão que ela havia começado a reconhecer como o Lucas real, o que ficava embaixo do executivo e do herdeiro e do filho de Dona Márcia. Eu vou te ajudar com isso, ele disse. Se você me deixar. Valentina ficou um momento em silêncio. Então, ela se afastou da parede e abriu a porta do apartamento um pouco mais. Você vai querer um café. A minha colega de quarto vai acordar daqui a pouco de qualquer jeito, porque ela dorme leve e vai querer saber o que está acontecendo. Tudo bem, ele disse. E amanhã, ela continuou. Você vai fazer uma declaração formal ao Dr. Ferreira sobre a carta falsa, para o processo. Já concordei com isso antes de vir aqui. Bom, ela fez um gesto para ele entrar. Então entra. Ele entrou. E na cozinha pequena do apartamento alugado, enquanto a chaleira esquentava e a colega de quarto aparecia de pijama, com olhos sonolentos, e imediatamente captou que havia mais do que o esperado acontecendo naquele corredor de madrugada, Lucas Monteiro sentou numa cadeira de plástico branco ao lado da mesa e ficou ali, sem paletó, sem motorista, sem nenhum instrumento de poder além da própria presença. 6 meses depois, numa manhã de abril com chuva fina que São Paulo às vezes manda sem aviso, Valentina foi ao cartório do centro com uma pasta de documentos, um advogado ao lado e o anel de ouro no dedo direito. O processo havia levado esse tempo. Havia sido necessária a perícia da assinatura de Davi Monteiro na carta falsa e no contrato de transferência, a oitiva de Fernanda como testemunha, a verificação dos registros de nascimento de Vera Moura e de Valentina e uma série de trâmites que o doutor Ferreira havia conduzido com a paciência metódica de quem havia prometido a um cliente que cumpriria um último pedido. Isabela havia entrado com 2 recursos tentando contestar o testamento. Os 2 haviam sido indeferidos. Ela ainda respondia ao processo por falsificação de documentos. O desfecho daquilo caberia a outro momento, a outro cartório, a um processo que ia demorar mais. Valentina sorriu. Era um sorriso que ela havia aprendido a usar nos últimos meses, desde que havia começado a namorar Lucas, um sorriso que dizia, ouvi o que você disse e escolho não responder. Ela havia ficado boa nisso. Lucas finalmente se aproximou. Ele deu um beijo rápido na bochecha dela, mais próximo da orelha do que dos lábios, e disse em voz baixa, você chegou atrasada 20 minutos. O trânsito na Faria Lima estava parado. Ela respondeu, você deveria ter saído mais cedo. Naquela manhã de abril, o que aconteceu foi mais simples e mais importante. O nome Vera Moura Monteiro foi incluído nos registros genealógicos da família Monteiro, reconhecido formalmente como filha de Davi Monteiro
e Valentina Moura foi reconhecida como neta. Não havia ninguém da família Monteiro presente, exceto Lucas, que ficou de pé ao lado dela durante a assinatura dos documentos, sem precisar dizer nada, porque havia coisas para as quais estar presente já era a resposta. Quando saíram do cartório, a chuva havia diminuído para um chuvisco leve que úmido o ar sem encharcar a calçada. Valentina ficou por um momento parada na calçada, com a pasta de documentos debaixo do braço e o rosto levantado para o céu cinzento. Ela pensou no velho Davi, que havia guardado um anel por 30 anos, que havia encontrado no fim a neta que nem sabia que tinha, que havia tentado, à sua maneira tardia e complicada, consertar algo que havia quebrado muito antes. Nenhuma herança conserta isso. Mas às vezes um nome num papel, um reconhecimento formal, um registro que diz: essa pessoa existiu e pertencia a algo. Às vezes isso é o que o tempo pede de presente. Valentina baixou o rosto. Lucas estava ao lado dela com o guarda-chuva aberto, embora a chuva fosse leve demais para precisar de um. Está tudo bem? Ele perguntou. Está, ela disse, e era verdade, do tipo que leva tempo para se tornar verdade, e que quando chega, chega inteiro. Eles desceram a calçada juntos, no ritmo da chuva de abril. Valentina olhou para ele por um segundo. Era assim com Lucas às vezes, essa frieza funcional que ele aplicava a tudo, incluindo a ela. Ela havia aprendido que não era pessoal, ou havia se convencido disso. A tarde foi longa. Houve um almoço tardio na varanda, com 4 tipos de peixe e 2 sobremesas que Valentina não sabia nomear, e a conversa na mesa saltou entre negócios, viagens para a Europa e comentários sobre pessoas que Valentina não conhecia. Cada vez que ela tentava entrar em algum assunto, havia um jeito sutil de a conversa escorregar para outro lado antes que ela terminasse a frase. Isabela fez questão de mencionar, 3 vezes em contextos diferentes, que Lucas havia namorado uma moça chamada Fernanda por 4 anos. Fernanda era filha do Rodrigues, sabe, aquele do fundo de investimentos, ela disse para a tia ao lado dela, mas num volume que Valentina podia ouvir sem dificuldade. Uma moça lindíssima, muito elegante. Lucas ficou arrasado quando eles terminaram. Foi uma pena. Valentina bebeu um gole de água e não disse nada. Foi perto das 5 da tarde, quando parte dos convidados já havia ido embora, e o sol estava começando a laranjear pelos vidros da varanda, que o velho entrou. Ele entrou sem anunciar, sem que ninguém fosse buscá-lo, apoiado numa bengala de jacarandá com o cabo de prata. Tinha 81 anos, cabelos brancos escassos, uma camisa social cinza com os 2 botões de cima abertos e uma maneira de andar que fazia parecer que era a sala que estava se movendo ao redor dele, não o contrário. Davi Monteiro, fundador do Grupo Monteiro, o homem cujo nome estava gravado no portão de ferro lá fora. E havia namorado Lucas Monteiro por 8 meses, sem nunca ter sido convidada para conhecer a família dele. Até aquele dia, Dona Márcia foi até ele rapidamente. Pai, você devia estar descansando. Descanso o suficiente quando estiver morto, disse o velho, com uma voz que ainda carregava peso. Ele varreu a sala com um olhar e parou quando chegou em Valentina. Valentina ficou quieta. Havia algo naquele olhar que ela não conseguia classificar. Não era o olhar avaliador que Dona Márcia havia lançado para o vestido dela. Era outra coisa. Era o olhar de alguém que reconhece alguma coisa que não esperava ver. O velho Davi caminhou em direção a ela, ignorando o resto da sala. Lucas se mexeu levemente, como se fosse interceptar, mas parou. Você é a Valentina, disse o velho. Não era uma pergunta. Sou, ela respondeu. Valentina Moura. Moura. Ele repetiu o sobrenome devagar, como se estivesse saboreando cada letra. Da onde é sua família? Do interior de Minas. Uma cidade pequena. Senhor Davi. O senhor não deve conhecer. Talvez conheça, disse ele. E então fez algo que ninguém na sala esperava.
Ele pegou a mão direita dela com as duas mãos, como se cumprimentasse não apenas ela, mas algo que ela representava. E ficou assim por um momento que foi longo o suficiente para ficar estranho. Depois ele abriu a mão esquerda dela, colocou alguma coisa na palma e fechou os dedos dela ao redor. Guarda isso, ele disse em voz baixa, apenas para ela, e não mostra para ninguém hoje. Depois você vai entender. Valentina sentiu o objeto pequeno e frio na mão. Ela não abriu os dedos. Ela não sabe por que não abriu, mas alguma coisa nele pedia que ela esperasse. Do outro lado da sala, Isabela havia parado de sorrir. Mais tarde, no banheiro do corredor, Valentina abriu a mão. Era um anel. Grosso, de ouro amarelo escurecido pelo tempo, com um brasão gravado no centro, o brasão da família Monteiro. E em volta da parte interna, em letras minúsculas mas nítidas, uma gravação, V.M., para quando o tempo chegar. Valentina ficou olhando para aquelas letras por um longo momento. V.M., as iniciais dela. Valentina Moura. Mas o anel era claramente antigo, antigo demais para ter sido feito para ela. Ela fechou a mão ao redor do anel e voltou para a sala, com uma pergunta que ainda não tinha nome guardada no centro do peito. Na segunda-feira seguinte ao almoço na mansão, Valentina voltou à sua rotina como se nada houvesse mudado. Ela chegou à clínica às 8 da manhã, organizou a agenda de consultas, atendeu 4 telefonemas de pacientes e, na hora do almoço, foi ao bandejão da esquina, onde pagou R$ 7,50 por arroz, feijão, frango e uma fatia de beterraba. Ela colocou o anel do velho Davi dentro de um pequeníssimo envelope pardo que guardou no fundo da bolsa, e toda vez que ela abria a bolsa durante o dia, o envelope estava lá, discreto e pesado de uma maneira desproporcional ao seu tamanho. Lucas ligou na terça à noite. Não para perguntar como ela havia se sentido no almoço, não para comentar sobre a família, não para dizer qualquer coisa que tocasse no que havia acontecido. Ele ligou para dizer que havia uma exposição de arte no MASP no fim de semana e que ela poderia ir com ele se quisesse. Valentina disse que sim. Lucas desligou. Foi na quinta-feira, 11 dias antes da data do casamento, que Isabela apareceu. Valentina estava na saída da clínica às 18h20, esperando o ônibus no ponto da Rua Voluntários da Pátria, quando um carro preto parou ao lado do meio-fio. O vidro desceu e Isabela estava no banco de trás, com um sorriso que não chegava aos olhos. Valentina, que sorte te encontrar. Entra, vou te dar uma carona. Eu estou bem aqui, obrigada. O motorista que Lucas havia mandado buscar lá abriu a porta do carro sem dizer uma palavra. Valentina desceu devagar, ajeitou o cinto do vestido e olhou para o portão de ferro com as iniciais M entalhadas no centro. Atrás daquele portão havia um jardim imenso com palmeiras imperiais e uma fonte que ela podia ouvir mesmo daqui. A mansão em si ficava nos Jardins, um dos endereços mais caros de São Paulo, e cada detalhe da fachada parecia dizer a ela que havia entrado no lugar errado. Não é bem uma oferta, disse Isabela. E o tom havia mudado, suavemente, mas com clareza, como quando alguém remove uma luva para mostrar o que está embaixo. Valentina ficou um momento olhando para ela. Depois entrou no carro. Elas não foram a lugar nenhum específico. O motorista apenas dirigiu e Isabela falou. Ela começou de um jeito quase amigável, comentando sobre como a família havia gostado de conhecer Valentina, sobre como o casamento seria uma mudança grande para todo mundo. E então, sem que o tom mudasse de maneira brusca, ela colocou um envelope marrom sobre o banco entre elas. O que é isso? Perguntou Valentina. Um documento simples, disse Isabela. Uma renúncia prévia a qualquer direito sobre bens e ativos da família Monteiro. Nada que afeta o casamento em si, só uma formalidade que protege todo mundo. Valentina não tocou no envelope. Formalidade quem pediu? A família. É uma prática comum em uniões como esta. Uniões como esta, Valentina, disse Isabela. E agora o sorriso havia sumido completamente. Vou ser direta porque acho que você merece isso. Você é uma moça simpática, mas você não é do nosso mundo. O Lucas foi impulsivo, como ele às vezes é.
e agora toda a família vai ter que lidar com as consequências desse impulso por muito tempo. O mínimo que você pode fazer é garantir que as consequências sejam gerenciáveis. Valentina olhou pela janela por um momento. Lá fora, São Paulo seguia em frente com seu barulho e sua pressa de sempre. Depois ela olhou de volta para Isabela. Quanto? Isabela abriu levemente os lábios, como se não esperasse a pergunta. Como assim? Quanto vocês estão oferecendo para eu assinar esse papel? Uma pausa. Isabela recuperou a compostura. 200 mil reais depositados em conta no dia da assinatura. E qual seria a justificativa legal para uma cláusula dessas num contrato pré-nupcial apresentado à noiva 11 dias antes do casamento, sem presença de advogado da parte dela? Isabela a olhou com uma expressão que Valentina não havia visto ainda, uma expressão que mesclava surpresa e algo que estava perto de ser respeito involuntário. Você não precisa de advogado para assinar uma renúncia. Mas eu precisaria de um para saber o que estou renunciando, disse Valentina. Que ativo específico essa renúncia cobre? Ela menciona o testamento do senhor Davi. Ela foi elaborada pelo advogado da família ou por outro escritório? E a família Monteiro está ciente de que apresentar um documento desse tipo, sem assessoria jurídica independente para a outra parte, pode ser caracterizado como coação. O silêncio no carro durou quase 10 segundos. Você faz perguntas para uma assistente de clínica, disse Isabela, devagar. Eu leio muito, respondeu Valentina. E então ela abriu a porta do carro, que havia parado num semáforo, e desceu. Boa noite, Isabela. Ela caminhou até o próximo ponto de ônibus, sem olhar para trás. Naquela noite, no seu quarto alugado no apartamento de 2 cômodos que ela dividia com uma colega de trabalho, Valentina ficou sentada na borda da cama por um longo tempo com o anel do velho Davi na mão. Ela passou o polegar sobre as letras gravadas no interior, VM, e se perguntou se devia contar para Lucas o que havia acontecido no carro. A resposta que veio foi complexa e desconfortável. Ela não sabia se ele acreditaria nela, e essa incerteza já dizia alguma coisa. O que ela não sabia era que, naquela mesma hora, Isabela estava no escritório de advocacia da família Monteiro, ligando para um contato dentro do cartório, onde Lucas e Valentina haviam registrado os documentos pré-nupciais. E o que ela estava pedindo era um favor que cruzava uma linha que, uma vez cruzada, não dá para voltar. Na sexta-feira, Lucas ligou às 10 da noite, mas ela respirou fundo. Lucas havia pedido que ela viesse. Isso tinha que contar alguma coisa. Preciso te perguntar uma coisa, ele disse, e Valentina reconheceu aquele tom, o tom de quem já decidiu o que vai dizer, mas ainda está montando a frase. Pode perguntar. Você contratou um advogado para investigar a situação patrimonial da minha família? Valentina ficou quieta por um momento. Não, porque chegou até mim a informação de que alguém usando seu nome consultou um escritório especializado em direito sucessório na semana passada. Essa informação é falsa, Valentina. Lucas, essa informação é falsa. Não contratei nenhum advogado, não consultei nenhum escritório. E se alguém está dizendo isso para você, alguém está mentindo. Houve uma pausa no outro lado da linha. Por que alguém faria isso? Porque sua prima me parou num semáforo e me ofereceu 200 mil reais para assinar um papel que eu não assinei. Ela pensou, mas o que ela disse foi, não sei, mas não fui eu. Lucas ficou em silêncio por um momento mais longo do que ela esperava. E então disse, tudo bem, e desligou. Não era tudo bem. Valentina sabia disso, mas ela colocou o telefone na mesa de cabeceira, deitou com o anel ainda na mão e ficou de olhos abertos no teto até o apartamento ficar de madrugada. Na manhã de sábado, ela tirou o anel do envelope pela primeira vez à luz do dia e o examinou direito. O brasão no centro tinha um detalhe que ela não havia notado antes, uma letra V estilizada no canto inferior do escudo, diferente do M maior que dominava o centro. Como se houvesse 2 sobrenomes ali, um em destaque e outro que havia sido colocado depois, ou talvez antes, discreto demais para ser notado à primeira olhada.
Valentina tirou uma foto do anel com o celular. Depois foi ao Google e pesquisou. Família Monteiro, São Paulo História. O que ela encontrou foram artigos de negócios, perfis de revista sobre Davi Monteiro e o império que ele havia construído do zero nos anos 70 e 80 e uma linha numa biografia de terceiros que mencionava de passagem que ele havia se casado 2 vezes. A primeira esposa havia falecido. A segunda era Dona Conceição, mãe de seus 2 filhos. Mas havia também uma menção curta, numa nota de rodapé de um artigo mais antigo, sobre uma filha que havia se separado da família na década de 90 por razões pessoais e cujo nome o artigo não mencionava. Valentina ficou olhando para aquela nota de rodapé por um longo tempo. Depois fechou o celular, colocou o anel de volta no envelope e foi fazer café. Faltavam 9 dias para o casamento quando Valentina recebeu a ligação às 2 da manhã. Era uma enfermeira do Hospital Sírio-Libanês. O senhor Davi Monteiro havia dado entrada com suspeita de infarto. Valentina era a 3ª pessoa da lista de contatos que ele havia deixado com a recepção, logo atrás de Lucas e de um advogado chamado Dr. Ferreira. A enfermeira estava ligando para cada um da lista. Valentina chegou ao hospital 40 minutos depois, de Uber, ainda com o cabelo preso, do jeito que estava quando ela havia deitado. Lucas chegou 10 minutos antes dela, de terno, como se não tivesse dormido ou como se aquele fosse o tipo de crise para o qual ele sempre estaria vestido. Dona Márcia chegou logo depois com Isabela. O que ela não sabia era que 5 minutos antes de ela descer do carro, Isabela Monteiro, a prima de Lucas, havia fotografado Valentina através da câmera de segurança do portão e enviado a foto para um grupo de mensagens com o título A Escolhida do Primo. A legenda dizia: "Gente, ela comprou o vestido no Mercadão. Juro, olha o acabamento." Em menos de 2 minutos, o grupo já tinha 43 curtidas e vários comentários rindo. Eles ficaram na sala de espera do 5º andar, que tinha poltronas bege e uma televisão muda passando o noticiário. Lucas ficou de pé perto da janela. Dona Márcia ficou sentada com as mãos no colo. Isabela ficou no canto com o celular. E Valentina notou que ela estava digitando mensagens com uma rapidez que não combinava com o tipo de angústia que alguém deveria sentir com o avô em estado grave. Por volta das 4 da manhã, um médico veio falar com a família. Era um infarto moderado, estabilizado, mas a situação exigia observação. Ele estava acordado e pedia para ver Valentina. Dona Márcia levantou rapidamente. "Isso é estranho. Ele devia querer ver Lucas." "Ele foi específico", disse o médico, com um jeito direto de quem não tem tempo para dinâmicas familiares. Valentina sentiu os olhos de Dona Márcia e de Isabela na sua nuca enquanto seguia o médico pelo corredor. O quarto era pequeno, com o cheiro característico de hospital e um monitor cardíaco que pulsava num ritmo constante ao lado da cama. Davi Monteiro estava deitado com a cabeça levemente elevada, conectado a fios e tubos, mas os olhos dele estavam abertos e lúcidos. Quando Valentina entrou, ele fez um gesto para a cadeira ao lado da cama. "Senta aqui, menina." Ela sentou. Por um momento, ele só olhou para ela. Depois disse: "Você ainda tem o anel?" "Tenho." "Bom." Ele respirou devagar. "Eu não tenho muito tempo para explicar tudo, então vou te dizer o essencial e você vai ter que descobrir o resto. Tudo bem? Tudo bem. Eu tive uma filha," ele disse, "antes de casar com a Conceição. Uma filha com uma mulher que eu amei de um jeito que a família nunca aprovou. Quando eu cedi a família e terminei o relacionamento, ela foi embora. Levou a menina. Eu deixei que acontecesse porque eu era covarde. Isso é a verdade, e eu vivo com ela desde então." Ele pausou. "O nome da minha filha era Vera. Vera Moura, porque ela ficou com o sobrenome da mãe." Valentina sentiu alguma coisa apertar no peito, mas ficou quieta. "Eu tentei encontrar a Vera por muitos anos", continuou ele. "Quando finalmente encontrei, ela já havia falecido. Câncer, há 6 anos, mas ela havia deixado uma filha. Uma menina que cresceu em Minas, que trabalha em São Paulo e que tem os olhos da Vera e o sobrenome Moura."
Ele olhou diretamente para ela. Quando Lucas me contou o nome da noiva dele, eu pedi para alguém verificar. E aí eu soube. Valentina ficou olhando para ele por um longo momento. Você sabia quem eu era antes do almoço? Ela disse. Não era uma acusação, era uma constatação. Sabia. E achei que o destino havia feito uma coisa curiosa. Um sorriso fraco passou pelo rosto dele. Mas eu precisava te ver pessoalmente para ter certeza. E teve. E tive. Ele ficou em silêncio por um momento. O anel pertencia a Vera. Eu mandei fazer quando ela nasceu, com as iniciais dela. V. M. Vera Moura. Eu guardei por 30 anos, esperando um dia poder dar para ela. Nunca pude. Então dei para você. Valentina olhou para as próprias mãos. Ela não havia trazido o anel ao hospital. Estava no envelope na bolsa que estava na sala de espera. Existe um testamento, disse o velho. Um testamento complementar, lavrado em cartório, que inclui você como beneficiária direta. Dr. Ferreira guarda a cópia. Ele tem um escritório na Alameda Santos, número 342. Se alguma coisa acontecer comigo antes do casamento, você vai a ele com o anel. O anel é a prova de identificação que ele precisa para abrir o documento. Por que o senhor não simplesmente me disse isso antes? Por que não contou para o Lucas? Davi fechou os olhos por um momento, como se a resposta pesasse. Porque eu conheço a minha família, menina. Se eu anunciasse isso antes, haveria maneiras de bloquear, de contestar, de fazer você desaparecer da equação antes que o documento chegasse a qualquer juiz. O segredo era a proteção. Ele abriu os olhos, mas eu também precisava te conhecer primeiro, para saber se você era como a Vera, se era honesta. Valentina não sabia disso. Ela passou pelo portão com o buquê na mão esquerda e o coração batendo um pouco mais rápido que o normal. A Isabela te ofereceu dinheiro para assinar um papel e você não assinou, disse ele. Isso me diz tudo o que eu precisava saber. Valentina ficou imóvel. Como o senhor sabe disso? Porque eu ainda tenho olhos nesta família, disse ele, com uma pontada de orgulho cansado na voz. Eles ficaram em silêncio por um momento, o único som sendo o bip regular do monitor. Você vai me dizer para o Lucas? Ela perguntou. Esse é o problema, disse ele. Você precisa decidir quando e como contar. Se contar antes do casamento, a Isabela vai agir. Se contar depois, o Lucas pode achar que você escondeu porque queria vantagem. Ele tossiu levemente. Não existe hora perfeita, mas existe uma hora certa. E você vai saber quando for. Valentina saiu do quarto 10 minutos depois. No corredor, ela parou por um instante e então foi para o banheiro do andar. Ficou na frente do espelho por 2 minutos, olhando para si mesma, para o rosto que havia crescido olhando para a mãe, sem saber que aquele rosto carregava a história de um homem que havia sido covarde uma vez e havia tentado corrigir isso de um jeito muito tardio e muito silencioso. Quando ela voltou para a sala de espera, Isabela estava em pé, perto do corredor, como se houvesse estado caminhando naquela direção. Seus olhos encontraram os de Valentina por um segundo, e Valentina viu ali, nítida e clara, a pergunta: "O que ele disse para você?" Valentina foi para a poltrona ao lado de Lucas e sentou. Lucas não disse nada. Ela também não. 3 horas depois, quando o médico voltou para dizer que o paciente estava estável e que a família poderia descansar, Valentina saiu do hospital no primeiro ônibus da manhã. Ela não ouviu, mas naquele momento, enquanto ela descia na escada rolante do hospital, Isabela estava num canto da sala de espera, ao telefone, falando num tom baixo e urgente. Ele falou com ela. Eu sei que falou. Você precisa encontrar esse documento antes da quinta-feira, antes do casamento. Eu não me importo como. Do outro lado da linha, houve uma pausa, e então uma voz respondeu. E o Dr. Ferreira? Descubra onde ele guarda os documentos dos clientes. Isso é tudo que você precisa fazer. Isabela desligou e ficou olhando para o corredor onde Valentina havia desaparecido. Davi Monteiro faleceu 3 dias depois, numa manhã de terça-feira, enquanto dormia.
O médico disse que o coração havia simplesmente parado, que era um risco com o qual eles haviam trabalhado desde o início. A família foi avisada. O casamento foi marcado para manter a data original. Dona Márcia havia tomado essa decisão na tarde do mesmo dia, com a frieza organizacional que ela aplicava a tudo. O papai sempre dizia que a vida não para. Ela disse, sentada na sala da mansão com uma xícara de café. E nós temos compromissos de negócios ligados à cerimônia que não podem ser remarcados. Lucas havia concordado em silêncio. Valentina havia ficado sabendo pelo Lucas por mensagem de texto. Naquela mesma tarde, ela havia ido para a janela do seu apartamento e ficado olhando para a rua por um longo tempo. Depois, foi buscar o envelope no fundo da bolsa, tirou o anel e o colocou no dedo pela primeira vez. Ficava exato, como se houvesse sido feito para aquela mão específica, que em certo sentido era verdade. Na quinta-feira à noite, véspera do casamento, Valentina estava verificando os últimos detalhes quando recebeu uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem dizia apenas: "O escritório do doutor Ferreira foi arrombado ontem à noite. Eles não encontraram nada porque eu já havia removido o documento. Mas você precisa agir amanhã. Depois do casamento, procure por mim." A mensagem não tinha assinatura, mas havia um número de telefone no final. Valentina ficou olhando para a mensagem por um longo tempo. Então, ela foi contar para Lucas. Lucas ouviu em silêncio enquanto ela explicava sobre o que o velho havia dito no hospital, sobre o testamento, sobre a ligação de Isabela, que ela havia ouvido parcialmente naquela madrugada, sobre a mensagem do número desconhecido. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. E então disse: "Valentina, você está me dizendo isso na véspera do nosso casamento." Oisai. A entrada da mansão era um salão com pé direito duplo e um lustre de cristal que captava a luz da tarde e espalhava pontos dourados pelo piso de mármore branco. Havia pelo menos 20 pessoas distribuídas entre a sala principal e a varanda ao fundo, todas bem vestidas, todas falando em voz alta, e todas pararam por um segundo quando Valentina entrou. Não foi um silêncio total. "E você está dizendo que meu avô, que faleceu há 3 dias, deixou um testamento secreto te beneficiando porque você é a filha da filha que ninguém da família conhece." Ele me disse isso pessoalmente, Lucas. Ele estava com infarto. Ele estava medicado. Valentina sentiu o chão firme embaixo dos pés tornar-se algo mais instável. Ele estava lúcido, completamente lúcido. Valentina. A voz dele tinha aquela frieza funcional que ela conhecia bem. "Você entende por que isso parece muito conveniente? Você aparece, a família questiona, e de repente existe um testamento secreto que resolve tudo. Eu não estou inventando isso. Eu não disse que está, mas o tom disse o que as palavras não disseram." Valentina ficou olhando para ele por um momento. Depois se levantou, pegou a bolsa e foi embora sem dizer mais nada. Porque havia uma hora certa, o velho havia dito, e ela havia percebido, naquele exato momento, que aquela hora não era aquela noite. O dia do casamento amanheceu com aquela luz dourada específica de outubro em São Paulo, o tipo de luz que faz tudo parecer limpo mesmo quando não está. Valentina acordou às 6h30 no apartamento da amiga onde havia passado a noite, porque em alguns casamentos é tradição que a noiva não fique em casa, e ela havia respeitado essa tradição menos por superstição e mais porque precisava de uma noite longe de tudo para pensar com clareza. Ela se arrumou sozinha, com a ajuda de um tutorial de YouTube para o cabelo e a caixa de maquiagem que ela havia comprado no mês anterior. O vestido de noiva era simples, branco, comprado numa loja do Brás por um preço que Isabela certamente acharia escandaloso. Ela colocou o anel do velho Davi no dedo anelar direito, por fora da luva curta que ela havia escolhido. Ficou ali, dourado e antigo, como se sempre houvesse pertencido àquele lugar. A cerimônia foi num salão de festas nos Jardins, com 140 convidados do lado dos Monteiro e 18 do lado de Valentina, que incluíam 2 colegas de trabalho, a vizinha do apartamento anterior
e a colega de quarto, que havia precisado pedir folga na clínica veterinária onde trabalhava para estar ali. Essa desproporção era visível de qualquer ponto do salão. A cerimônia em si foi bonita, no sentido funcional. O padre disse as palavras. Lucas disse que sim com uma voz firme e olhou para ela com uma expressão que ela não conseguiu ler completamente. Ela disse que sim com uma voz igualmente firme e olhou para ele pensando: eu precisaria de mais tempo do que temos aqui para te dizer tudo o que deveria ter sido dito. O jantar foi onde as coisas desmoronaram. Havia discursos. Era esperado. O padrinho de Lucas falou. A irmã mais velha de Lucas falou. E então Isabela pediu o microfone. Valentina percebeu, antes de qualquer outra pessoa na sala, que algo estava errado. Havia algo no jeito que Isabela segurou o microfone, com firmeza demais, e no jeito que ela olhou para a noiva antes de começar a falar, com calma demais. Quero aproveitar este momento para compartilhar algo que acho que todos os presentes merecem saber, disse Isabela, com a voz amplificada pelo sistema de som do salão. Meu avô, Davi Monteiro, deixou uma carta antes de partir. Uma carta explicando seus desejos finais em relação à família. Ela tirou um papel dobrado do bolso do vestido. E nessa carta, ele deixa claro que não reconhecia esta união e pedia que a família tomasse providências legais para proteger o patrimônio Monteiro. Foi aquele tipo de pausa que as pessoas fazem quando notam algo fora do lugar e trocam olhares rápidos antes de continuar a conversa. Houve um murmúrio que varreu o salão como vento. Lucas ficou rígido ao lado de Valentina. Isabela começou a ler trechos do papel. A voz do velho Davi não estava ali. Valentina sabia disso, porque ela havia conversado com o velho Davi. Ela havia olhado nos olhos dele e ouvido cada palavra que ele havia dito, e nenhuma daquelas palavras haviam soado como o que Isabela estava lendo. Mas o papel estava ali, e o papel tinha uma assinatura. Valentina ficou sentada enquanto os murmúrios cresciam ao redor dela. Ela sentiu os olhos de 140 pessoas pousarem nela e depois saírem voando para outros lugares, como pássaros que decidem que o galho não é seguro. Ela sentiu a mão de Lucas ao lado dela, estática, sem apertar a dela. Ela olhou para o anel no dedo direito, e então ela se levantou. Não dramaticamente. Ela simplesmente ficou em pé, colocou o guardanapo sobre o prato, pegou a pequena bolsa de festa que estava pendurada na cadeira e disse em voz baixa para Lucas: eu preciso sair por um momento. Ele não respondeu. Ela saiu pelo corredor lateral, que dava direto para a entrada do salão, e de lá para a rua. Do lado de fora, o ar de outubro estava morno, e ela ficou por um instante parada na calçada, com o vestido de noiva e o anel de ouro e uma certeza que havia se formado completamente durante os últimos 2 minutos dentro daquele salão. Ela abriu o celular. O número que havia lhe enviado a mensagem na véspera ainda estava lá. Ela discou. Atendeu uma mulher com voz calma e eficiente. Escritório de advocacia. Quem fala? Valentina Moura. Eu recebi uma mensagem ontem dizendo para entrar em contato com o Dr. Ferreira depois do casamento. Mas eu acho que não posso esperar até depois. Uma pausa. Um momento, por favor. 30 segundos depois, uma voz masculina entrou na linha. Valentina Moura. Eu estava esperando sua ligação. O escritório foi arrombado, ela disse. Eu sei. Eles não encontraram nada porque o documento original está em outro lugar. Meu endereço é Alameda Santos, 342. Você consegue chegar aqui em quanto tempo? Estou de vestido de noiva. Isso não é um problema para o que precisamos fazer, disse ele, com uma serenidade que ela achou estranhamente reconfortante. O Uber chegou em 3 minutos. O escritório do Dr. Ferreira ficava num edifício discreto da Alameda Santos, com uma placa pequena e discreta na entrada. Valentina chegou 22 minutos depois de ter saído do salão com o vestido de noiva, que agora estava levemente amassado nas bordas, e o sapato branco, que havia acumulado um arranhão no salto esquerdo durante a caminhada da calçada até o carro. O Dr. Ferreira era um homem de uns 60 anos,
cabelos grisalhos curtos, óculos de armação fina e aquela postura específica de advogados que passaram décadas ouvindo segredos e não revelar nenhum. Ele a recebeu na sala de reuniões, trouxe 2 copos d'água e ficou olhando para ela com expressão séria, mas não fria. O senhor Davi me disse que você viria com o anel, ele disse. Valentina levantou a mão direita. Ele se inclinou levemente para examinar o anel sem tocar. Como se a identificação visual fosse suficiente. O brasão e a gravação interna. É o mesmo. Ele se recostou. Posso pedir um documento de identidade também? Ela tirou o RG da bolsa de festa, que era pequena o suficiente para carregar apenas o essencial. Ele comparou o nome no documento, Valentina Moura, com alguma coisa que estava escrita numa pasta na frente dele, e então fechou a pasta com um movimento deliberado. Valentina Moura, filha de Vera Moura Monteiro, que por sua vez era filha de Davi Monteiro e de Sônia Moura, de uma união anterior ao segundo casamento dele. Ele a olhou diretamente. O senhor Davi lavrou um testamento complementar neste escritório há 4 anos. Lucas estava perto da janela, conversando com 2 homens mais velhos. Quando ele a viu, ele levantou levemente o queixo em reconhecimento, mas não se moveu para buscá-la. Valentina cruzou o salão sozinha. Ele havia tentado encontrar a Vera por quase 2 décadas antes disso. Quando descobriu que ela havia falecido e que havia uma neta, ele atualizou o documento. Valentina ficou quieta. O testamento complementar determina que 20% do patrimônio pessoal do senhor Davi, separado das ações do Grupo Monteiro, seja destinado à sua neta, Valentina Moura, filha de Vera Moura Monteiro. Ele pausou. O documento tem validade legal plena. Foi registrado em cartório, e há uma cópia depositada num segundo cartório em nome de uma terceira parte para garantia em caso de extravio. Valentina olhou para as próprias mãos por um momento. O que Isabela estava lendo no salão era falso, com toda a probabilidade. O senhor Davi nunca redigiu nenhuma carta desse tipo neste escritório, e eu era o único advogado de confiança dele para assuntos pessoais. Ela falsificou a assinatura dele. Essa é uma conclusão que caberá a um juiz confirmar, não a mim. Mas o jeito que ele disse deixou claro o que ele achava. Ele colocou sobre a mesa uma pasta fina com o testamento original, autenticado, com o carimbo do cartório e a assinatura do Davi que Valentina havia visto em fotos suficientes para reconhecer. Ela ficou olhando para aquele documento por um longo tempo. 20% do patrimônio pessoal de Davi Monteiro era um número que ela não conseguia converter em realidade concreta. Era muito mais do que R$200 mil. Era uma vida diferente inteira, mas o que ficou mais tempo na cabeça dela não foi o número. Foi a linha acima dele, onde o velho havia escrito, de próprio punho, numa letra que havia ficado tremida com a idade, mas ainda era legível. Para Valentina Moura, filha de Vera, que nunca soube que tinha um avô, mas que mereceu ter um bom. Ela dobrou o documento com cuidado, colocou na bolsa de festa ao lado do RG e se levantou. "O que você vai fazer agora?" perguntou o Dr. Ferreira. "Voltar para o meu casamento", ela disse. Ela estava na calçada, esperando o Uber, quando ouviu passos atrás dela. Ela se virou. Lucas estava lá. Ele havia tirado o paletó e segurava pela mão de um jeito que fazia parecer que não sabia bem o que fazer com ele. Ele estava com a expressão que ela raramente via nele, não a frieza funcional, não o controle de executivo, mas algo mais próximo do rosto real que havia embaixo de tudo isso. "Como você sabia que eu estava aqui?" ela perguntou. "Você saiu sem contar para ninguém. Eu fiquei sentado por talvez 3 minutos depois que você saiu e então me levantei porque ficar sentado não fazia sentido nenhum." Ele pausou. "Eu conheço o escritório do Dr. Ferreira. O meu avô mencionou o nome dele uma vez e depois nunca mais. Achei que podia ser aqui." Valentina o olhou. "E você veio?" "Vim." Ele ficou em silêncio por um momento. "O que ele disse para você naquela noite no hospital, Valentina?" "Tudo." Ela abriu a bolsa e tirou o documento.
Entregou para ele. Ele leu em silêncio. Ela ficou observando o rosto dele enquanto ele lia, a expressão fechada do início abrindo devagar, como quando alguém percebe que a história que havia acreditado não era a história inteira. Quando ele terminou, ele ficou com o documento na mão por um longo momento, sem dizer nada. Isabela sabia, disse ele, mais para si mesmo do que para ela. Ela sabia o suficiente para tentar me pagar para eu sair de campo 11 dias antes do casamento, disse Valentina. E quando não funcionou, ela fabricou aquela carta. Lucas fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente ali. Não apenas o peso da descoberta, mas também o peso específico de reconhecer que havia errado com ela. Valentina, ainda não, ela disse. Ainda tem coisas que precisam acontecer antes dessa conversa. O Uber chegou, ela entrou. E depois de um segundo, Lucas entrou também. No salão, Isabela estava ao telefone com o celular encostado na orelha, de costas para a porta, quando eles chegaram.